Novamente da página 70 da atuação junto a idoso aí da Universidade Unip. Então vamos. As políticas sociais, educação, lazer, esporte e cultura. Nesse item, conforme enunciado, o nosso olhar estará orientado a discutir quais seriam as políticas e ações empreendidas no âmbito da educação, do lazer e da cultura, no que concerne a questão de educação e cultura no Brasil. Precisamos considerar que essas ações são organizadas pelo Ministério da Educação e da Cultura, que é o MEC, e também pelo Ministério da Cultura. Já a questão do lazer e do esporte é explorada pelo Ministério do Esporte. No Brasil, não temos um ministério específico para tratamento da questão do lazer, que também é organizado por meio da ação do Ministério do Turismo. Passemos a observar mais atentamente as intervenções do MEC. Nota-se que esse ministério possui uma área de abrangência extremamente ampla, posto que regula e desenvolve as ações que afetam desde a educação infantil até o ensino superior. Devido a isso, não faremos exposição sobre todos os programas e projetos organizados pelo MEC, mas apenas sobre aqueles que estão relacionados aos idosos, nosso objetivo de estudo. Há no MEC diversas diretorias. Aquela que está mais relacionada à questão do idoso denomina-se Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Nela temos o desenvolvimento dos seguintes programas: Programa Brasil Alfabetizado, Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos, Concurso de Literatura para Todos, Educação em Prisões e Medalha Paulo Freire. A seguir veremos mais informações sobre cada um desses programas. O Programa Brasil Alfabetizado possui como objetivo promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais de idade, adultos e idosos, e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo da toda a vida. Brasil 2011, ou seja, não é um programa específico para idosos, não, mas orientado para todos aqueles que não conseguem estudar na época em que é socialmente esperado que o façam, né? Então é o EJA. Nele, o governo federal propõe e subsidia grande percentual dessas ações, mas municípios e estados devem fazer adesão ao programa por meio do acesso ao site Brasil Alfabetizado, onde são descritas as informações a respeito de competência de cada ente federado na execução e também na gestão do referido programa. Cabe também enfatizar que o programa para o atendido é totalmente gratuito. Brasil 2011. Para ter acesso a esse programa, basta o idoso procurar as unidades de ensino vinculadas ao programa e realizar sua matrícula, para a qual são necessários apenas documentos pessoais. Depois, a pessoa precisa fazer uma prova de avaliação de sua suficiência. Os recursos usados nessa modalidade de ensino, no entanto, segundo o MEC, são pensadas especificamente para esse público-alvo, ou seja, materiais específicos para que seja facilitada a aprendizagem do idoso ou do adolescente, atendido pelo Programa Brasil 2011. A seguir, vemos a entidade visual utilizada para identificar essa ação empreendida em prol da alfabetização de jovens e adultos, que beneficia também os idosos. O Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos é uma espécie de subsídio ao Programa de Alfabetização Brasileiro. O principal objetivo dessa intervenção seria disponibilizar livros didáticos aos alfabetizandos e estudantes jovens, adultos e idosos das entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado, das escolas públicas, com turmas de alfabetização e de ensino fundamental na modalidade EJA. Os livros didáticos serão todos consumíveis e entregues para a utilização dos alunos e educadores beneficiários, que passam a ter sua guarda definitiva, sem necessidade de devolução ao final de cada período letivo. Brasil 2011. Ou seja, os livros são um subsídio a mais para que os inseridos nas práticas de alfabetização possam, de fato, aprender o conteúdo tratado. No caso, o diferencial desse programa é que os alunos não precisam devolver o livro à escola, como é usual nos demais programas didáticos. Os livros são disponibilizados trienalmente, considerando a quantidade de matrículas realizadas. Eles são repostos de acordo com a necessidade. Conforme o número de matrículas se eleva, aumenta também a quantidade de livros. Também compete aos interessados, ou seja, estados e municípios, realizar adesão ao Programa Brasil 2011.
O idoso mora em com... Um idoso mora em uma Kombi e estuda para o Enem e sonha em ter uma casa no Espírito Santo. Olha que legal. Isso aqui é uma matéria, gente. É um exemplo aí de um idoso querendo realmente crescer na vida. E não importa a idade. Vital Barbosa, de 62 anos de idade, estuda inglês e quer fazer faculdade de engenharia. Olha que lindo. Vital, ele participa do programa de educação para jovens e adultos que é o EJA. Ele tem cabelos longos, ele tem uma barba comprida e os livros ficam por toda a casa. Essa é a descrição mais fiel para o aposentado Vital Barbosa, de 62 anos de idade. Que há 2 anos, Vital vive dentro de uma Kombi em Vila Garrido, em Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo. A casa não é tão extensa, mas é lá que Vital, de 62 anos de idade, se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, lá no ano de 2013 passado, já que Vital perdeu o prazo de inscrição das provas deste ano. Meu maior sonho, diz Vital, é fazer faculdade de engenharia civil e construir, com os meus conhecimentos, a minha casa, feita de lajota, feita de concreto e feita de laje. Sei que os estudos me abrirão essa oportunidade, disse Vital. A Kombi onde mora Vital foi seu instrumento de trabalho por muitos anos. Com essa Kombi, Vital fazia fretes e atualmente o veículo do Vital está abandonado. Praticamente, a Kombi do Vital está enferrujada pela exposição ao tempo e parada pela falta de uso. O veículo de Vital, que é uma Kombi, fica estrategicamente parado em frente à casa do irmão de Vital. Vital disse: eu não gosto de incomodar. O máximo que eu faço é tomar um banho e lavar umas peças de roupas na casa do meu irmão. Com o dinheiro da aposentadoria, junto as roupas mais pesadas e pago alguém para lavar para mim. A minha alimentação é feita em um restaurante baratinho aqui do bairro. A maior parte do tempo eu passo estudando mesmo. Hoje eu tenho até um trabalho de física para apresentar, explicou Vital aí. Vital contou que já trabalhou como repositor em supermercado, já foi cobrador de ônibus, já foi motorista profissional e há 2 anos Vital conquistou a aposentadoria por tempo de trabalho e decidiu voltar aos estudos. Vital disse: eu nunca desisti de estudar, mas eu trabalhava muito, eu dormia de madrugada, eu ficava sem tempo para me dedicar aos estudos, eu acompanhava os noticiários e tentava ficar atento às últimas informações. Eu sabia que isso não era o bastante, disse Vital. Vital estudou até a 4ª série do ensino fundamental e ficou anos parados. Logo após a aposentadoria, quando ele teve 62 anos, resolveu colocar de vez os pés em uma escola e concluiu seus estudos. Vital está na 2ª etapa do Programa de Educação para Jovens e Adultos, que é o EJA, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Adolfina Zamprogno, do bairro onde ele mora, em Vila Velha. Há 2 anos, quando Vital voltou a estudar, ele se separou da esposa com quem ele viveu 20 anos de casados. Segundo Vital, foram problemas do casal que levaram ao fim do relacionamento. Não tenho vícios, disse Vital, nunca fui agressivo, disse o Vital. Apenas não deu certo o casamento de 20 anos, né? Contou Vital. O aposentado, ele é pai de 2 filhos que moram em Minas Gerais e há mais de 40 anos não vê os seus filhos. Eu espero que meus filhos estejam bem e que tenham aproveitado a melhor fase para estudar, coisa que não deu para eu fazer. Infelizmente, hoje, não posso dar boas condições de vida para os meus filhos, porque eu não estudei, disse Vital. O estudante disse que vai intensificar sua dedicação em inglês. Não é me gabando, disse Vital, mas sou muito bom em matemática, embora tenha ido bem em biologia. Até o Enem de 2013 eu quero ficar bem preparado e fazer uma prova tranquila, declarou Vital. Dando sequência aos nossos estudos, prosseguiremos com a descrição dos projetos governamentais, sendo o próximo de que falaremos o Concurso Literatura para Todos. O Concurso Literatura para Todos é uma intervenção que possui caráter educativo e cultural. O objetivo de tal ação seria estimular a criação de obras literárias específicas para neoleitores jovens, adultos e idosos, ampliando o acesso das pessoas em processo de alfabetização à literatura. Brasil 2011. Para isso, é realizado um concurso cultural a fim de selecionar as obras que estejam adaptadas ao público-alvo em questão. Após a seleção das obras, as mesmas devem ser publicadas, impressas e distribuídas aos alunos atendidos com o Programa de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, que é o EJA. Para cada seleção, o MEC divulga um edital com as orientações sobre como se inscrever para concorrer ao concurso Brasil 2011. O
Programa Educação em Prisões, por sua vez, tem como objetivo apoiar técnica e financeiramente a implementação da educação de jovens e adultos no sistema penitenciário, Brasil 2011. Dentre os atendidos por esse programa, podemos identificar idosos no regime carcerário, porém o programa não é uma ação específica para atender a esses, idosos. As ações desse programa devem ser implantadas por meio de elaboração de planos estaduais de educação nas prisões. Para isso, faz necessária a formação de gestores, a formação de agentes penitenciários e professores especialmente habilitados para execução e desenvolvimento dessas ações. O governo federal cede o material bibliográfico necessário ao desenvolvimento das intervenções postas. A execução se faz a partir da adesão da Secretaria de Educação ao programa Brasil 2011. Já o programa Medalha de Ouro identifica e reconhece atividades pioneiras no sentido de proporcionar a educação de jovens e adultos. As experiências inovadoras devem se inscrever no site Medalha Paulo Freire do MEC. Essa ação, contudo, não incide diretamente sobre os benefícios, mas sobre práticas já desenvolvidas com prol da alfabetização de jovens e adultos, Brasil 2011. Conforme podemos observar, não temos tido ações especialmente voltadas ao atendimento dos idosos, mas ações que atendem determinados públicos como jovens e adultos e que podem também atender idosos. Outro aspecto importante a se destacar é que as ações do MEC estão orientadas a lidar com questões relacionadas à educação e não à cultura. As ações do Ministério da Cultura, por sua vez, estão mais orientadas a atividades que promovam a diversidade cultural de nosso país, tomando como base uma análise das ações organizadas por esse Ministério. Concluímos que não há ações especialmente orientadas ao atendimento de idosos ou à valorização da transmissão do conhecimento desse grupo populacionais para os jovens. Já em relação à questão dos esportes, não conseguimos no Ministério dos Esportes informações gerais sobre todas as ações e projetos executados. O único acesso possível é por meio do link onde estão descritas as ações e programas executados por meio do esporte, educação, lazer e inclusão social. No caso, observaremos que no Ministério dos Esportes não há intervenção direcionadas especificamente a idosos e observamos que apenas um projeto orientado à integração entre as diferentes gerações. Trata-se do projeto Esporte e Lazer na Cidade, Brasil 2003. Esse projeto, o Projeto Esporte e Lazer na Cidade, ele foi criado no ano de 2003 e busca proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvam as diversas faixas etárias, inclusive com exceção de pessoas com deficiência. Para isso, faz necessário realizar a implantação e o desenvolvimento de núcleos recreativos de esporte e lazer, além de estimular a formação continuada dos profissionais que irão atuar com essas ações. No caso, recomenda-se a qualificação dos espaços já possuídos pelos municípios e dedicados às atividades esportivas. Por isso, o projeto pressupõe também reforma e adequação desses espaços para que possam receber pessoas com deficiência e idosos, Brasil 2003. Já no Ministério do Turismo, não identificamos propostas de intervenções direcionadas aos idosos. Se há ações em prol da educação e cultura, esporte e lazer especificamente para idosos, é porque essas ações são organizadas de forma independente do governo federal por estados, municípios ou grupos privados. No caso, observaremos que o governo federal não tem feito esforços que garantam a aplicação correta do dispositivo no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso. Tendo tais colocações arroladas, passamos a estudar como são as intervenções organizadas na Justiça e na Habitação e no Urbanismo. Página 75. As políticas sociais, justiça, habitação e urbanismo. Por fim, iremos discutir a questão da justiça e da habitação e urbanismo. Iremos mais uma vez ponderar se as ações propostas no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso estão sendo postas em prática, especificamente nas áreas elencadas. Iniciamos com a questão da justiça. Vale lembrar que, segundo o Estatuto do Idoso, além da prioridade do idoso, é necessária também a organização de varas especiais para atender especificamente esse segmento. No que concerne à prioridade, os tribunais de justiça, constituídos em todos os estados brasileiros, tendem a priorizar o julgamento de processos de casos em que figurem como interessadas pessoas com mais de 60 anos de idade. Também provém de cada ministro do tribunal, em cada estado, a consolidação de varas especializadas do idoso e de outros segmentos sociais, como
deficientes. A primeira vara foi instalada em Maringá, no ano de 2005. Em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, a vara que se ocupa das questões do idoso também é responsável pelas questões da infância. No geral, a quase totalidade de tribunais já possui uma vara especialmente orientada para a atenção aos idosos. O Tribunal de Justiça de Brasília, por sua vez, organiza um projeto denominado Projeto Sociedade para Todas as Idades. É uma intervenção diferenciada em relação às dos demais tribunais. Nesse projeto, há uma especial atenção à população idosa. A ação consiste em receber grupos de pessoas da terceira idade da sede do Superior Tribunal de Justiça. Nessa visita, elas são informadas sobre a história do tribunal, além de serem participadas sobre o funcionamento atual da organização. Os idosos também são orientados com relação às soluções jurídicas que embarcam sua realidade cotidiana para que o grupo seja recebido. Basta agendar via telefone antecipadamente a visita. Projeto 2013. No mais, temos visto um esforço ainda tímido de instâncias relacionadas à justiça na priorização dos idosos, no julgamento de processos e também na consolidação das varas especiais para atender esses segmentos. Nas varas localizadas em municípios de pequeno porte, no entanto, não é comum a consolidação de varas especiais e separado. Contudo, a priorização do atendimento ao idoso é comum mesmo nas comarcas menores. Passemos agora à compreensão de questão habitacional e do urbanismo. Essas ações, atualmente, vêm sendo organizadas por meio do Ministério das Cidades. Esse ministério tem um rol larguíssimo de intervenções em prol da habitação e da urbanização. Nosso foco serão as ações voltadas ao segmento idoso, a fim de aprender sobre as políticas habitacional e urbanização. Recorremos à Política Nacional de Habitação e a informações sobre a questão da urbanização que estão contidas nesse documento. No âmbito dos programas sociais, a nossa atenção será especialmente orientada ao programa Minha Casa, Minha Vida, principal programa habitacional do governo federal. A Política Nacional de Habitação, publicada no ano de 2004, trata a respeito da questão habitacional, porém, compreendendo que tal questão não incorpora apenas o acesso à moradia digna, mas também ao entorno das residências. Não é documento que busque apenas viabilizar o acesso à moradia para os segmentos empobrecidos, pois trabalha também alternativas habitacionais para a classe média, enfatizando assim a importância dos financiamentos nesse processo de aquisição de casa própria. O documento não orienta sobre ações a serem desenvolvidas com idosos, mas destaca que nos programas habitacionais, inclusive nos programas voltados à integração de assentamentos urbanos, observamos que há uma recomendação para que as ações em prol da habilitação sejam focadas na priorização de grupos específicos tidos como vulneráveis, dentre os quais os idosos, os das pessoas com deficiências e das famílias chefiadas por mulheres. No entanto, não há menção especial ao idoso ou a qualquer outro segmento do documento. O que destaca, entretanto, é apenas a inclusão dos segmentos mais vulneráveis nos programas em questão. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um mecanismo para possibilitar acesso à moradia para famílias em geral, sendo postos como critérios para adesão a ele famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, famílias de que façam parte pessoas com deficiências, Brasil 2004. É permitido a estados e municípios acrescentar outros critérios aos já estabelecidos. Isso porque o programa Minha Casa Minha Vida, para ser organizado, depende da adesão do município e adesão do estado. Compete assim ao município realizar a inscrição dos interessados e depois, juntamente com o CDHU, realizar a disposição das casas. Via de regra, esse acesso acontece por meio de sorteios, dado o contingente enorme de pessoas que procuram alcançar essas habitações. Compete ainda ao município acompanhar a construção das habitações. Destaca-se ainda que no programa Minha Casa Minha Vida deverão ser reservados no mínimo 3% das unidades habitacionais para atendimento aos idosos, conforme disposto no inciso 1 do artigo 38 da Lei 10.741 de 2003 e suas alterações. Estatuto do Idoso Brasil 2004. Entretanto, esses idosos também são submetidos aos critérios estabelecidos pelo programa. No âmbito da questão urbana, o Ministério das Cidades
própria Política Nacional de Habitação, destaca-se que as áreas urbanas precisam ser previamente planejadas, considerando o público com dificuldade de locomoção, como idosos, pessoas com deficiência, limitação temporária ou constante. Destaca-se nesse sentido a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que busca garantir acessibilidade e a redução de barreiras arquitetônicas que dificultem o tráfego das pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência. Aliás, a lei ainda indica que o mobiliário urbano deve ser previamente planejado para viabilizar o tráfego das pessoas. Brasil 2000. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, enfatiza que há necessidade de serem observados tais aspectos em praças públicas e demais espaços comuns. A lei disciplina ainda uma série de normas, tanto para espaços públicos quanto para espaços privados. Tanto os espaços em construção como já construídos devem ser adequados às normas estabelecidas Brasil 2000. Essas ações, embora não sejam dirigidas apenas aos idosos, têm como efeito beneficiar os idosos. Concluímos assim nossa exposição sobre as intervenções empreendidas em prol dos idosos. Na sequência, destacaremos as experiências praticadas, desenvolvidas em prol do idoso para a efetivação dos seus direitos sociais dos idosos, além de discutirmos as experiências observadas no cenário internacional. Contemporaneidade no Brasil, experiências práticas e importância da efetivação dos direitos dos idosos. Prezado aluno, nesse item refletiremos sobre algumas experiências praticadas de intervenções que foram sendo organizadas com o objetivo de realizar a efetivação dos direitos sociais dos idosos em nosso país, que é o Brasil. Diante do rol larguíssimo de possibilidades de ações que poderiam ser aqui elencadas, escolhemos destacar alguma delas, experiências organizadas no âmbito da universidade, aberta à terceira idade, a participação de idosos em conselhos municipais de direitos do idoso, a questão do acolhimento institucional e os grupos dela convivência. Recorremos para isso a artigos contidos em publicações como a revista Serviço Social e Sociedade e textos produzidos em revistas acadêmicas e nos anais do 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que aconteceu no Rio de Janeiro de 2001. Bem, retrataremos aqui duas experiências organizadas na Universidade Aberta à Terceira Idade. Bruno 2003 traz para o debate uma experiência da Universidade Aberta à Terceira Idade na Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC. A PUC é a Universidade Católica, campus de São Paulo. A autora nos traz o caso de uma senhora que era atendida pela Universidade Aberta à Terceira Idade e que reivindicou melhoria no atendimento a mulheres submetidas a exames ginecológicos. A referida senhora se sentiu humilhada quando, na realização de um exame dessa natureza, uma funcionária da área de saúde da universidade requeriu que ela levasse as partes íntimas em sua frente, lavasse as suas partes íntimas na sua frente com uma bacia de água fria para depois se submeter ao exame. A situação vexatória moveu a senhora a escrever uma carta para o reitor da universidade. Depois de certo tempo, o próprio reitor telefonou à reclamante e lhe mostrou que havia instalado um chuveiro com água quente em um espaço reservado para que, quando outras mulheres necessitassem de submeter ao exame, pudessem ter sua privacidade resguardada quando a higienização se mostrasse necessária. A senhora idosa, que havia reclamado da situação em questão, entendeu que isso só foi possível porque reivindicou seus direitos e ainda destacou que, por meio de sua ação, muitas outras mulheres idosas ou não seriam preservadas da exposição a que fora submetida. Segundo o Bruno 2003, a idosa responsabilizou a sua frequência à aula de educação para a cidadania oferecida pela Universidade Aberta da Terceira Idade pela sua decisão. Sua atitude mostrou que, a partir de então, ela se tornou mais consciente de seus direitos. Bruno 2003. Para além de uma descrição das atividades organizadas pela Universidade Aberta à Terceira Idade, foca sua análise na importância que há no fortalecimento da compreensão do idoso como sujeito de direitos promovido por projetos. A autora nos diz que é muito comum o idoso referir-se sempre a si mesmo no passado, refletindo sobre tudo o que já foi, e o que já fez no passado, e com quem se casou no passado, e qual profissão já exerceu no passado. Apesar de respeitar e valorizar as memórias, a autora
coloca-nos que o idoso precisa perceber-se como um sujeito do tempo presente. Bruno 2003, página 80. Partindo dessa compreensão de um sujeito de tempo presente, o idoso deve ser estimulado a construir um projeto de vida individual para sua vivência no tempo presente. Após essa construção do projeto de vida no tempo presente, será também necessário motivar o idoso a agregar esse projeto individual a um projeto coletivo, ou seja, em prol de outros projetos que possuam projeto social semelhante. Isso porque, no coletivo, é sempre possível o fortalecimento entre os iguais. Esse projeto pode estar ligado à solidariedade na busca de novos caminhos para promover condições dignas de vida para os idosos. Bruno 2003, página 80. Portanto, para Bruno 2003, as ações como na Universidade Aberta à Terceira Idade devem impulsionar o idoso para a conquista e a defesa dos seus direitos. Dessa maneira, a autora argumenta que precisa ser constituída uma sociedade em que o respeito à diferença seja cultivado, em que o ser humano seja compreendido sempre como alvo de prioridade absoluta na elaboração de políticas públicas de proteção social e ainda uma sociedade em que a inclusão social se efetive de fato. O caso narrado pela autora apenas demonstra que é possível mover o idoso na busca de seus direitos sociais e dessa forma colaborar para a construção de uma nova sociedade, que pelo menos busque acolher os idosos. Para que você possa conhecer um pouco mais sobre a Universidade Aberta à Terceira Idade, vejamos o exemplo da PUC, que é o Campus de Perdizes, cuja intervenção denomina-se Universidade Aberta à Maturidade. No caso, a ação oferecida para pessoas acima de 40 anos de idade, sendo, aliás, esse o único requisito aos candidatos a alunos. São oferecidas aulas de informática, aula de língua espanhola 1 e 2, e são ainda organizadas atividades nas áreas de dança, de coral, de tai chuan, e cada participante pode permanecer no mínimo 4 meses, mas esse tempo pode ser prorrogado, dependendo da inscrição da pessoa em outra atividade. A intervenção da PUC Perdizes resultou até em um jornal, o jornal Maturidades, onde são tratados temas relacionados a ações da Universidade Aberta à Maturidade, além de questões relacionadas ao idoso. O jornal demonstra que uma nova categoria social de idosos aparentemente conscientes de seus direitos e muito organizados enquanto segmento social. Já outra experiência de Universidade Aberta à Terceira Idade a que iremos nos referir foi organizada no Rio de Janeiro, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UE do Rio de Janeiro. Nesse caso, as autoras Assis e et al. 2001 orienta sua reflexão para o trabalho organizado com enfoque especial na promoção da saúde das pessoas atendidas pela Universidade Aberta de Terceira Idade no UERJ, a UE do Rio de Janeiro. Como assistentes sociais, destacam a importância da saúde para o desenvolvimento do ser humano e se contrapõe à tendência neoliberal que afeta os serviços sociais organizados na área da saúde, reafirmando assim a importância da defesa do nosso projeto ético-político como uma possibilidade de construção de uma política social mais justa, uma política social mais equitativa. Assis 2001. Partindo assim da importância da saúde pública para os seres humanos em geral e para a população brasileira, as autoras colocam que não basta apenas a organização de ações para atuar na dimensão curativa, mas são igualmente importantes sobre ações sobre o meio social, ao qual as populações estejam vinculadas, compreendendo-se assim que o meio social pode tanto favorecer quanto inibir a ocorrência de doenças. Após tais considerações, as autoras reforçam também a importância da promoção da saúde da pessoa idosa, respaldadas os argumentos anteriormente elencados, ou seja, de que a saúde é fundamental para o desenvolvimento do ser humano e de que tais ações pressupõem também intervenções preventivas e ainda respaldadas nas orientações postas pela Política Nacional do Idoso, no sentido posto a um relevo para que o envelhecimento seja proporcionado de maneira saudável, partindo do acesso a serviços de saúde pelo idoso e de uma determinada qualidade de vida
que os permita seu pleno desenvolvimento. Segundo as autoras, essas ações demandam ainda que os próprios idosos compreendam seu papel dentro da sociedade e, sobretudo, que se entendam como sujeitos portadores de direitos garantidos. Para atender às necessidades relacionadas à questão da saúde, a equipe interdisciplinar do Núcleo de Atenção ao Idoso da Universidade Aberta à Terceira Idade do Rio de Janeiro organizou um projeto a partir do ano de 1996 para discutir aspectos relacionados à prevenção e à promoção da saúde dos idosos. As intervenções foram empreendidas por meio de uma série de ações, dentre as quais se destaca a organização de grupo com idosos, denominados grupos Encontros com a Saúde, além da realização de exames periódicos junto aos idosos integrantes das atividades. Nos grupos, os profissionais da saúde orientam as discussões em direção à prevenção de doenças mais comuns apresentadas pelos idosos, como hipertensão arterial, diabetes e problemas osteoarticulares. Para Assis, isso teria trazido um novo reforço à autoestima dos idosos, já que os idosos conseguiram se perceber como possíveis inibidores da ocorrência de determinadas doenças em virtude da mudança de seus comportamentos. Além disso, a frequência nas atividades do grupo favoreceu a criação de vínculos entre os idosos e destes com os educadores. As autoras ainda indicam, como resultado dessas intervenções, a consolidação do diálogo e a troca de experiências entre os pares, inclusive sobre os diversos profissionais envolvidos, favorecendo assim a organização de uma prática interdisciplinar. Já no âmbito do serviço social, Assis 2001 reforçam que por meio de tal prática torna-se possível o fortalecimento dos princípios contidos no compromisso ético-político da nossa profissão. Além disso, as autoras destacam que cabia ao serviço social, na equipe em questão, o papel de articulador e organizador das ações, sempre buscando alcançar uma política social de saúde que de fato proporcione envelhecimento sadio. Assis 2001 ainda afirmam que, nesse tipo de atividade, o serviço social busca fortalecer a organização dos idosos por meio de um movimento social para exigir seus direitos de forma coletiva. E reforçam ainda que o assistente social se mostrou importante no sentido de realizar uma avaliação geral da prática interdisciplinar, além de também colaborar na sistematização dos dados que foram sendo obtidos por meio das ações. Dessa forma, ao nosso ver, essa prática também demonstra uma orientação para a efetivação dos direitos dos idosos. No caso, vemos que as autoras nos falam a respeito da consolidação de ações preventivas que busquem consolidar a saúde do idoso e assim proporcionar um envelhecimento de fato sadio, conforme preconizam os direitos sociais do idoso. Ainda hoje, essa intervenção organizada pela UE do Rio de Janeiro, Universidade UER do Rio de Janeiro, além de possuir uma publicação denominada Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, vinculada ao NAT, organizada ainda ações em prol do idoso. Dentre as atividades destaca os cursos e oficinas, o serviço de saúde, o acesso à leitura e ainda a organização de uma série de eventos. Para ter acesso a esse rol de serviços, é necessário apenas que as pessoas tenham idade mínima de 60 anos de idade e que apresentem documentos de identificação quando realizarem sua inscrição. Paramos na página 80 e até a próxima.